Entrevista coletiva com o treinador de Sergipe, deixa a frequência. Análise do jogo e que a frequência, nós como é que ficou com o homem a mais bem no começo, mas soube se aproveitar, jogou, marcou gols e, enfim, a tua leitura dessa vitória importante, a primeira fora de casa. Primeiro nós queríamos dedicar essa vitória ao nosso torcedor, que participou essa semana, uma semana importante do clube, a nossa instituição, aniversário de 50 anos. E hoje foi um presente que a gente deu ao nosso torcedor, né, a todos os torcedores e simpatizantes da Chape, porque é um jogo difícil, é um jogo clássico, um jogo grande, são duas equipes de Série A, e o clássico você precisa ter equilíbrio emocional. Nós somos uma equipe organizada, equilibrada, jogamos futebol do começo ao fim, né? Tivemos uma estratégia de jogo interessantíssima, né? Rodamos bem a bola, né? Claro que a gente soube usar o jogador a mais, e isso é importante, e a gente cobra muito isso, começar com 11, terminar com 11, porque já é difícil, qualquer jogo que você joga, que você 11 contra 11 já é difícil, imagina 11 contra 10 e um clássico. O tamanho da importância do jogo, o peso que tem o jogo, né? Então acho que é um presente para o nosso torcedor, né, que sempre nos apoiou, sempre esteve do nosso lado. Nós já deveríamos ter tido uma vitória fora de casa, a equipe vem evoluindo a cada jogo, mesmo quando a gente perdeu lá para o Mirassol, o primeiro jogo, merecia um resultado melhor, perdemos lá para o Atlético Goianiense, merecíamos também um resultado muito melhor, tá? Jogamos melhor, e poderia ter saído lá com um resultado positivo que não seria injusto, mas hoje não deixamos dúvida, fizemos uma grande partida, fomos organizados, defendemos bem, a rapaziada fechou os espaços que tinha que fechar, tivemos alguns jogadores individual simplesmente tomando conta do jogo, os dois zagueiros novamente foram muito bem, os laterais foram bem, tiramos o Felipe por causa do cartão, tiramos o Cides por causa do cartão, né, para não ter problema na parte disciplinar. Gostei do Farias fez uma grande partida, acho que é o melhor jogo que ele fez desde que ele está na Chapecoense. O Nazário, gigante novamente, né. O Bruno Vinícius acabou saindo por causa da cãibra, é um garoto, ainda está começando a jogar. O Mancha é tudo aquilo que a gente pensava, desde o dia que a gente chegou aqui, há 45 dias atrás. Então acho que é um prêmio, principalmente do trabalho, né? Ficamos aí 3 a 4 semanas trabalhando muito para melhorar a capacidade física, técnica e tática. Hoje nós temos repertório, temos maneira de jogar, jogamos sem um centroavante, jogamos com centroavante, jogamos no 4-3-3, jogamos no losango, jogamos no quadrado. Então a gente tem repertório, as peças que tem, a confiança é total em todos os jogadores, pensando sempre em prol da instituição, isso é fundamental. A instituição está acima de qualquer coisa, qualquer decisão que a gente tem aqui dentro é em conjunto. Então acho que a gente precisava desse jogo, que é um jogo que dá moral, dá confiança. Não fizemos mais do que a nossa obrigação também, comemorar hoje, com o nosso torcedor, porque é aniversário do clube, comemorar domingo, que a gente vai passar com as nossas mães, em mãe só tem uma, não tem duas, é uma, e aí sim, na segunda-feira a gente se apresenta e aí começa a pensar no jogo do Juventude. Mas comemorar, porque é difícil você jogar, principalmente aqui com o Avaí, pela grandeza do clássico, pelo peso que tem, né? Novamente, teve uma arbitragem equilibrada, né? O Jean-Pierre nos cobrávamos no coletivo passado que nós queríamos um árbitro de gabarito para apitar o tamanho importante do jogo, e o Jean-Pierre apitou, acabou tendo um azar de ter uma lesão, depois o outro árbitro também entrou bem, mas o mais importante é que a gente usou todos os jogadores, demos oportunidade, quem se escala são eles, é essa a forma que a gente trabalha, nenhum deles é mais importante que o coletivo, que o grupo, então eu fico muito satisfeito que o nosso grupo hoje fez um grande jogo em todos os sentidos, no sentido organizado, no sentido de atacar o adversário, de não jogar por uma bola, não é essa a forma que a gente joga, de circular o jogo, de ter a estratégia, de atrair o Avaí para cima da gente, e aí sim a gente buscar essa transição rápida, essa velocidade. Então, de um modo geral, estou muito satisfeito pela entrega, pelo comprometimento dos jogadores e pelo que foi o jogo. Argel, essa vitória de hoje, ela marca algumas situações, né? O Chapecoense quebra uma sequência de mais de 100 dias sem vencer fora de casa, hoje, de novo em Florianópolis.
O Alisson Farias marca um gol depois de 22 partidas, foi em agosto do ano passado que ele fez o gol. E o Bruno Nazário até falou com a gente no final do jogo que ele pediu para bater o pênalti porque ele tinha perdido lá no amistoso contra o Ipiranga. Como esse ganho de moral pode contribuir para a sequência e a evolução rápida aí da sequência do trabalho? É normal quando você está construindo uma equipe, e a gente está construindo essa equipe, não vamos lembrar disso. A construção da equipe não é 6 jogos, a gente precisa de mais tempo. É claro que o futebol não tem tempo, ele tem pressa, a cobrança é muito grande em cima da gente. Mas eu estou preparado para isso. As pessoas que avalizaram a nossa contratação sabem do nosso conteúdo, sabem que a gente é capaz, confiam no nosso trabalho, e sabem que a gente pode dar um retorno muito grande ao clube. Agora, pensando jogo a jogo, nós estamos aí no bolo. Futebol não é como começa, é como termina. Não podemos achar que quando perde está tudo errado e quando ganha está tudo certo. Nós precisamos evoluir em vários aspectos ainda e vamos evoluir, não tem dúvida nenhuma disso. Futebol é difícil, futebol é complicado. Na questão da hierarquia era o Rodrigo, era o Ferreira para bater o primeiro pênalti, o segundo era o Rodrigo e o terceiro o Nazário. Mas aí na hora que deu o pênalti, eu mandei uma informação para dentro do campo, para o Rodrigo passar a bola para o Nazário, até porque o Nazário tinha perdido o pênalti lá contra o Ipiranga, para dar moral ao Nazário, que é importante, o Rodrigo também é um jogador importante para nós, já tinha feito gol, mas o atacante ele vive muito mais de gol. E a gente vivia, se falava muito que o nosso ataque não produzia oportunidades, produzia volume, chances, mas não era efetivo. Hoje nós produzimos tudo isso e foi efetivo. Então isso dá uma garantia muito boa. Agora, não vamos se colocar em bicos de pé, como se fala lá em Portugal. Temos que ter seriedade, pezinho no chão, comemorar essa vitória, sim, porque a gente sabe do sacrifício que os jogadores têm feito. Eu disse para vocês isso já no jogo passado, que eu estava muito satisfeito com o grupo de jogadores, pela entrega deles, pela dedicação, pelo comprometimento. Mesmo empatando dentro de casa, um jogo que a gente não poderia ter empatado, a performance foi boa, mas o resultado foi ruim. E o desafio, o Rangel, o Tadeu, o próprio Matias que está aqui, que acompanha o nosso dia a dia, e vocês estão no dia a dia lá, e isso é importante, vocês participarem do dia a dia para levar ao torcedor o que a gente está fazendo, de certo ou de errado, questão de interpretação de vocês, e a gente sempre respeita a imprensa, a gente sempre trabalhou dessa forma, porque a gente é junto. É importante, a Chapecoense está bem, porque é importante para vocês também, para a região, para a cidade, para todo mundo. Consequentemente, hoje, na região do Oeste, os restaurantes, os bares vão estar todos cheios, comemorando a vitória, comemorando o aniversário do clube, aquela coisa toda. Então a gente quer ver a região feliz, quer ver a região contente, e a gente trabalha arduamente para que possa dar essa felicidade ao nosso torcedor. E era um desafio que nós tínhamos, e eu lembro do primeiro jogo que a gente jogou lá com o Mirassol, que era um desafio nós ganhar fora de casa. Porque se você quer uma condição diferente no campeonato, você tem que ganhar fora de casa. E nós perdemos 4 pontos dentro de casa. 2 para Ponte Preta e 2 para o Novo Horizontino. Buscamos 3, mas ainda temos 1 para buscar. Então, vamos pensar jogo a jogo, nosso time está evoluindo, eu sempre disse isso para vocês, esse grupo tem qualidade, esse grupo estava mal fisicamente, esse grupo não tinha ainda uma formatação e ainda está buscando essa formatação, esse padrão tático, esse padrão de jogo, de ter esse repertório de jogar com centroavante, sem centroavante. O Ribamar teve oportunidade, logo vai ter oportunidade de novo, o Neto teve, daqui a pouco vai ter de novo. O Darley, eu preciso dar uma oportunidade ao Darley de começar um jogo. Eu me cobro muito isso. Eu quero ver o Bruno Leonardo começar um jogo. Perdemos o Felipe com o 3º cartão amarelo, perdemos o Cines com o 3º cartão amarelo, temos a volta do Dudu. Então nós vamos usar todos. Nós vamos colocar os garotos, novamente, hoje os 2 garotos deram uma resposta muito boa num clássico, num jogo pesado emocionalmente. E o Vinícius foi gigante, o próprio Mancha, gigante. Podemos usar o Mancha na segunda linha. Daqui a pouco nós vamos ter a volta do Borel, que pode também jogar na segunda linha. Demos oportunidade a Max, demos oportunidade a Murilo, nós vamos dar oportunidade a todos. O Farias é outro Farias. O Farias está forte fisicamente, está veloz, está rápido, está competitivo, está com a cabeça no lugar, está maduro.
né? Quando eu peguei o Farias no Internacional, ele era um pouco garoto ainda, hoje ele está maduro. Os dois zagueiros, tanto o Vitor Ramos, fez uma partida impecável, o Rodrigo impecável, crescendo cada jogo, sendo líder dentro do campo. Então, do modo geral, eu acho que a gente tirou a zica. A palavra é mais, tiramos a zica, não sei quanto tempo que não ganhava, não sei quanto tempo nós não fazia gol, não sei isso, aquela coisa toda. Então, para quebrar de vez tudo, para sustentar o nosso trabalho, para dar confiança ainda maior, isso fortalece o trabalho da comissão técnica, que tem trabalhado muito, e isso eu me estendo ao pessoal todo do staff, que está todo dia lá. Isso vai desde o cara que corta a grama, até o madruga que se veste de índio. Isso é importante, está todo mundo junto, a base está sempre junto com a gente lá, o Cris, a Nívia, está sempre junto com a gente. A Chapecoense é uma só, então a gente vai crescer, não tenho dúvida, a gente vai evoluir jogo a jogo. Agora é saborear essa vitória, é comemorar essa vitória, entendeu? Com responsabilidade. Já passei isso aos atletas, cuidado com a imagem deles. Eles jogam num clube gigante, qualquer coisa que se faz fora do campo dá uma repercussão muito grande. Os jogadores vão ter essa folga aí, que já estava programado. Semana passada jogamos 3 jogos, um em cima do outro, com viagem, então o desgaste é muito grande, o psicológico é muito grande, a pressão é muito grande. Então acho que é importante saber desfrutar esse momento, com tranquilidade, com responsabilidade. A gente dá liberdade para os jogadores e cobra a responsabilidade. E aí sim, a partir de segunda-feira, a gente retornar e começar a pensar no jogo de juventude. Boa noite, Argel. Desculpa a distância, mas Argel, te dar oportunidade aos jogadores evitarem a sequência, jogadores da base. Você tem hoje um esquema tático inicial, mesmo dando essa sequência, dando essa oportunidade aos demais jogadores, você tem hoje um esquema inicial para a Chapecoense em mente já? Sim, Matheus. Sim, Matias, desculpa. Matheus é meu genro. Matias, claro que a gente tem repertório. Se você olhar, a gente jogou hoje em losango, 4-3-3, mas um losango no meio. Contra o Novo Horizontino, nós jogamos um 4-2-3-1. Aliás, o Novo Horizontino não foi 4-2-3-1, foi um 4-2-4. Também com falso 9. Contra a Ponte Preta, nós jogamos 4-2-3-1, mudamos. Segundo tempo lá contra o Atlético Goianiense, 4-2-4, sem o 9, com 9 móvel, com jogadores de qualidade técnica. Então as peças que eu tenho, a gente pode, digamos assim, escolher. E os jogadores são inteligentes. Os jogadores sabem a função que eles têm que fazer. Quando a gente joga sem o ponta de lança, sem o centroavante, com o centroavante móvel, quando a gente joga com esse centroavante, quando a gente joga com os 2 jogadores rápidos pelos lados, e hoje nós acabamos com o Maxwell pelo lado, acabou o Max arrumando o pênalti. O Murilo também fez uma boa partida lá contra o Novo Horizontino. Então, nós temos sistemas para jogar. Vai depender da estratégia do jogo, vai depender do adversário, vai depender do que a gente pensa. Agora, a gente tem uma forma de jogar. E a gente pode, com as mesmas peças, ou com as peças que nós temos no banco, e eu sempre digo isso, não é banco de reserva, é banco de reforço. Eu falo isso, enfatizo isso para eles. Sempre digo para eles, a solução sempre está no banco. E o banco sempre a gente troca os 5. Desde o dia que eu estou aqui, eu sempre troquei os 5 e vou trocar. Até para a questão do desgaste disso, daquilo, de confiança que a gente tem em todos os jogadores. Então não dá para me definir hoje, Argel, qual o sistema de jogo ideal. Vai depender do jogo. Mas uma garantia que eu tenho é que qualquer sistema que eu coloco dentro do jogo, dentro do campo, os jogadores têm a leitura, os jogadores entendem o que eu quero passar para eles, certo? E isso é legal. Às vezes é difícil para o jogador, para o treinador passar isso para o jogador e o jogador assimilar tão rapidamente a forma que ele quer que você jogue. Sendo competitivo, sendo agressivo, marcando pressão lá em cima, marcando tiro de meta, fazendo pressionar o adversário, buscar, criar, ser efetivo, fazer os gols. Hoje nós fizemos tudo isso. Em outros jogos, nós tínhamos problema de gol, nós tínhamos 6 gols em 5 partidas. Agora nós temos 10 gols em 6 jogos, dá quase uma média de 2 por partida. São 10 gols em 6 partidas, isso aí dá um e pouco por jogo. Então eu acho que
eu acho que os jogadores, eu acho que eles são os grandes responsáveis. Eles entenderam a minha forma de trabalhar, a minha frontalidade, a minha honestidade, a minha seriedade, o nosso comando, que a gente não abre mão disso, da disciplina, da responsabilidade, dos jogadores entender que jogam num clube grande, representa uma região gigantesca, que é apaixonado pelo futebol, né? Então, eles sabem o peso que eles têm. Aí eles entenderam isso e trabalharam. E não adianta, nada resiste ao trabalho, essa é a grande verdade no futebol. E a gente trabalhou muito e agora estamos começando a colher os frutos dessa equipe. E eu particularmente acho que esse grupo ainda pode render muito mais, não tenho dúvida nenhuma disso. A gente vai render, tem jogadores ainda que podem dar muito mais, não tenho dúvida nenhuma disso, vão crescer, mas eu acho que esse é o caminho e essa é a diretriz.